Fala pessoal, professor Fábio novamente aqui e vamos dar uma olhadinha na atividade 19 do oitavo ano de Geometria, tá? Essa atividade aqui é do Colégio Antônio Vaz, em São Pedro da Aldeia. A gente está falando sobre volume, né? Volume de sólidos geométricos. E a gente vai falar aqui sobre o volume de um paralelepípedo e o volume de um cubo, ok? Então na atividade já tem algumas informações aqui, né? Quando a gente fala em volume, a gente está querendo dizer o que? É capacidade, né? Capacidade que eu consigo armazenar de qualquer coisa dentro desse sólido, né? E quando a gente fala de um paralelepípedo, né? Vamos botar um exemplo aqui. Por exemplo, uma caixa de sapato, né? É um paralelepípedo. Ela tem três dimensões diferentes, né? Ela tem a base, ó, nesse caso aqui, ó, por exemplo, a largura e a gente tem também a altura, né? São dimensões, são medidas diferentes, ok? Nós temos um paralelepípedo, né? Ela pode ter medidas iguais, né? Duas medidas iguais e uma diferente, mas para que seja um paralelepípedo, né? Nesse caso, pelo menos uma das medidas eu tenho que ter diferente, senão eu teria um cubo, né? Se eu tiver três medidas iguais, eu não vou ter um paralelepípedo, eu vou ter um cubo, beleza? Tem as explicações aqui, né? Sobre essa atividade. Mas a gente vai direto para os exercícios, ok? Então tem aqui a fórmula, né? A regrinha para a gente encontrar ó, o volume de um paralelepípedo retangular. Exatamente isso, ó. Vou voltar aqui. É o valor da base, né? Largura, profundidade e altura. São três dimensões diferentes, ok? E sempre que a gente fala em volume, a gente fala de uma informação cúbica. Né? Por que cúbica? Por que é o 3? Porque são três dimensões. Né? Quando eu falo de área, é ao quadrado. Né? Por quê? Porque são duas dimensões. São duas medidas que eu tenho. Aqui a gente vai trabalhar sempre com três medidas. Ok? Tem uns exemplos aqui, né? Sobre a explicação, sobre como resolver, né? Os exercícios resolvidos. Vamos para um dos exercícios aqui para a gente começar a trabalhar e vocês vão ver que não é nada de absurdo. Questão número 1. Qual o volume de um paralelepípedo de 8 centímetros de comprimento, 3 centímetros de altura e 4 centímetros de largura? Para eu encontrar então o valor, né, o volume, é o valor de A vezes B vezes C. Cada uma das medidas que eu tenho. Ó. 8 pode ser em qualquer ordem, né? 8 vezes 3 vezes 4. 8 vezes 3, né? 3 vezes 8, 24. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. O volume, então, vai ser de 96 centímetros, né? Que a nossa medida aqui, no caso, é centímetros cúbicos, porque a gente está falando de três dimensões. Beleza, né? Tentem fazer o restante, né? Pausa o vídeo e aí, à medida que surgirem algumas dúvidas, vai correndo aqui o vídeo, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Questão número 2. As dimensões de um paralelepípedo são 3, 4 e 5 centímetros. Qual é o seu volume? O volume vai ser A vezes B vezes C. 3 vezes 4 vezes 5. Volume. Posso fazer ó, 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. Estamos todos em medidas iguais, né? Centímetros. 60 centímetros cúbicos. Vamos para a questão número 3. Calcule o volume de um paralelepípedo retângulo, né? Ele é retangular, cuja base mede 18 centímetros quadrados. Agora a gente está falando da área da base. E a altura mede 4 centímetros. Então eu tenho uma das medidas, eu preciso encontrar as outras duas, beleza? Vamos imaginar essa base aqui, ó. É uma base retangular, não é? Se é uma base retangular, ela tem a altura e a largura de medidas diferentes. Imagina que isso aqui seja a base do meu paralelepípedo. Eu sei que esse cara aqui vezes esse, x vezes y, por exemplo, né, tem que dar 18 centímetros. 18 centímetros
quadrados. Quais são os valores que eu vou fazer de multiplicar, né? Quais são os números que eu vou multiplicar e vai dar 18? Vocês concordam comigo que pode ser, por exemplo, ó, 9 vezes 2, que dá 18. Eu posso ter 3 vezes 6, que dá 18. E eu posso ter também 18 vezes 1, que dá 18, né? Todos eles com medidas diferentes, ó. Então aqui eu posso ter essa medida aqui, por exemplo, né? Ela pode valer 9 e aqui, desculpa, sendo fiel, né? Aqui pode valer 2 e aqui pode valer 9. Ó. 9 centímetros por 2, 9 vezes 2. Isso tudo aqui vai dar 18 centímetros. Eu posso ter essas duas medidas aqui como 3 e 6, né? Porque 3 vezes 6, isso tudo aqui vai dar 18. E eu posso ainda ter isso aqui valendo 1 e aqui valendo 18. 18 vezes 1, essa área aqui vai valer 18. Então, essas três possibilidades que eu tenho aqui, ó. Mas com certeza absoluta, qualquer uma delas que eu vier a utilizar vai bater na mesma resposta. Ok? Vamos fazer aqui, ó. Eu sei que o volume vai ser A vezes B vezes C. Então, imagina o seguinte, né? Eu já tenho a altura que é 4 centímetros. Vamos usar essas duas outras medidas aqui, ó, 9 e 2. Se eu substituir aqui, ó, vai ser 9 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 9 vezes 8, 72. 72 centímetros cúbicos. E se eu utilizasse, por exemplo, 3 e 6? 3 vezes 6, 18. 18 vezes 4, que é a medida que eu tenho da altura, também dá 72. E se eu usar 18 e 1? 18 vezes 1, 18. 18 vezes 4 também vai bater 72. Então, né, qual é a pergunta é, calcule o volume de um paralelepípedo retângulo cuja base mede 18 centímetros quadrados e altura 4 centímetros. Qual é a medida do volume? 72 centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para a próxima página. Bom, nessa próxima página a gente está tratando do volume de um cubo. Tá? O volume de um cubo ele tem mesma medida, as três medidas dele, as três dimensões, ou seja, largura, comprimento e altura, né? Largura, comprimento e altura são iguais. Tá? As arestas, né? São as distâncias aqui, ó, são iguais. Então, esse cara aqui é igual a esse, que é igual a esse. Isso se determina de um cubo, ok? Vamos para exercícios. Então, ó, tem um exercício aqui explicativo e aí a gente vai direto para os exercícios. Então, vamos lá. Primeiro exercício, ele está perguntando o seguinte. Calcule o volume, né, a capacidade de um cubo que tem 5 centímetros de aresta. Ou seja, a medida desse cubo é 5 centímetros. Aqui vale 5, aqui vale 5 e aqui vale 5. Para encontrar a medida de o volume, a capacidade de um cubo de 5 centímetros de aresta, o volume vai ser o A elevado ao cubo, ou A vezes A vezes A. O volume vai ser, então, o valor dessa aresta, 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 5, 3 vezes, né, em forma de potência, vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Vamos para a questão número 2. Vendo que é moleza, né? Qual é o volume de um cubo que tem 2,5 metros de aresta? 2,5 metros de aresta. Se eu estou falando de cubo, o volume de um cubo vai ser a aresta elevado ao cubo. O volume vai ser 2,5 elevado a 3. Eu vou repetir a minha base quantas vezes? 3 vezes em forma de multiplicação. Vezes 2,5.
Vamos brincar aqui então na multiplicação. 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25. Vai o 2 lá para cima. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. O 0 vem para cá e o 1 vai lá para cima. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Fiz a primeira, né? 2,5 vezes 2,5. Vamos somar. 5, 2, 6. Duas casas após a vírgula, né? Uma casa aqui, duas aqui, ó. Uma, duas, vírgula. Agora eu vou fazer 6,25 vezes 2,5. Não é? Porque eu tenho que multiplicar 3 vezes o 2,5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 6, 30. Com 1, 31. Por 2 agora, né? 2 vezes 5, 10. Por uma casa. Veio 1 para cá. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 2 vezes 6, 12. Vamos somar todo mundo. Ó. 5, 2, 6, 5 e 1. Vamos posicionar a vírgula agora. Uma casa, duas, três casas depois a vírgula. Uma, duas, três, vírgula. Volume 15,625 metros cúbicos. Okay? Aqui, ó, pela resposta está aproximado. Né? 625, se eu pegar essa casa decimal aqui e arredondar, eu puxo uma casa para cá. Então aqui estava 62, por isso ficou 63. Ok? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 diz o seguinte: qual é o volume ocupado por 50 caixas em formas de cubo com 20 centímetros de aresta? Tá? Vamos ver primeiro quanto que vale uma caixa só. Volume vai ser igual a aresta ao cubo. Volume vai ser igual a 20 elevado ao cubo. Volume vai ser 20 vezes 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400, não é isso? 400 vezes 20. Vamos lá? 400 vezes 20. 0, 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Vamos somar todo mundo. 0, 0, 0, 8. O volume vai ser de 8.000 centímetros cúbicos. Isso para uma caixa só. Uma caixa. Se eu quero 50 caixas, 8.000 vezes 50. 0, 0, 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vamos somar todo mundo. Ó. 0, 0, 0, 0, 0, 4. 1, 2, 3, pontinho. O volume das 50 caixas vai ser igual a 400.000 centímetros cúbicos. Ok? Vamos para a próxima página. Bom, nessa questão aqui, né, nessa última folha, na questão número 4, a gente já voltou, né, e agora a gente está falando de paralelepípedo. Vocês vão ver aqui. Ó. Calcule a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 de profundidade, de altura. Nota que as medidas são diferentes, né? As três medidas são diferentes. Não posso ter um cubo com medidas diferentes. Né? Eu tenho um paralelepípedo aqui nesse caso. Ó. Então, o volume vai ser A vezes B vezes C. Meu volume vai ser, então, 8 vezes 6 vezes 1,8. Volume, 6 vezes 8 é 48.
48 vezes 1,8. 8 vezes 8, 64. Vai o 6 lá para cima. 4 vezes 8, 32. Com 6, 38. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 4. 8 e 8, 16. Vai 1 lá para cima. 4, 5, 6, 7. Com mais 1, 8. Uma casa após a vírgula? Uma casa após a vírgula também. Então, o volume dessa piscina vai ser 86,4 metros cúbicos. Ok? Aqui a gente está falando de metro cúbico e ela quer saber a capacidade em litros. Nós já vimos em outras aulas a seguinte informação. 1 metro cúbico ele tem 1000 litros. Então, se eu quero saber 86,4 metros cúbicos, é só eu multiplicar aqui vezes 1000. Né? Vamos fazer a multiplicação, ó. Vezes 1000, 86,4 vezes 1000, é só eu acrescentar zeros, né? De acordo, vou pulando a vírgula, ó. Pulo a vírgula para cá uma vez, duas, três. Então, ó, essa vírgula que está aqui, ela vai vir para cá. Eu tenho 86.400 litros. Beleza? Então, a capacidade dela em litros é de 86.400 litros. Ok? Vamos para a questão número 5. Vamos lá, essa questão número 5 aqui é para pensar um pouquinho, hein? Volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada. Olha a informação, tá? A gente tem uma base quadrada. É de 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura dessa piscina é de 5 metros, qual é a medida da aresta de sua base em metros? Então, vamos lá. Eu sei que o volume, eu já tenho o valor do meu volume. O meu volume é 3.125 metros cúbicos. E eu tenho a altura, né? Uma das medidas só. A altura é de 5 metros. Beleza? A gente está falando então aqui de um paralelepípedo, né? Eu tenho uma base, e nesse caso é uma base quadrada, ou seja, ela tem dimensões iguais, né? Ela tem largura e comprimento iguais. E aí eu formo a minha área aqui, beleza? Para eu encontrar o volume de um paralelepípedo, é a medida A vezes a medida B vezes a medida C. Eu tenho uma dessas medidas só. Mas eu sei que essas medidas aqui são iguais, né? A base dela é igual. Então, se aqui vale x, aqui também vale x. Beleza? Eu só não sei ainda qual é o valor dessa medida aqui. Mas eu sei que aqui e aqui a mesma medida, são medidas iguais. E eu sei que o volume já é de 3.125. Vamos substituir então as informações, ó. Volume 3.125 é igual à altura, que eu já sei que é 5, vezes as outras duas medidas, que eu sei que são iguais. X vezes x. Certo? Então, eu sei que 3.125 vai ser 5 vezes x vezes x. 5x ao quadrado. Eu tenho x duas vezes, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui que está multiplicando e vamos passar para cá dividindo. Então, 3.125 dividido por 5 vai ser igual a x elevado ao quadrado. Se a gente resolver aqui, ó, 3.125 dividido para 5 dá exatamente 625, que é igual a x ao quadrado, né? Ou seja, o x vezes o x. Não é isso? X vezes x. Agora a pergunta, né? A coisa que eu tenho que ver é o seguinte. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 625? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo
dá 625. Ou seja, a raiz quadrada de 625. Também poderia encontrar assim. Mas qual é o número? A gente pode ir por tentativa, tá? Né? A gente pode fazer 20 vezes 20, né? 20 vezes 20 dá 400. Já está próximo. Se a gente for fazer essas multiplicações, vocês vão ver que o valor aqui vai ser exatamente o valor de cada um desses x aqui, né? No caso do x ao quadrado, vai ser igual a 25. Por quê? 25 vezes 25, 625. 625 vezes esse 5 aqui vai dar exatamente esse cara aqui. Ó. Então, a medida da minha aresta da base a alternativa é 25 metros. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.